Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial para o desenvolvimento educacional e também emocional das crianças e dos jovens: as estratégias conjuntas para estimular o aprendizado. Aprender é um processo complexo que vai além da sala de aula e envolve a participação ativa de professores, família e também profissionais especializados quando esses atores trabalham em conjunto. O processo de aprendizagem se torna mais eficaz e personalizado, também significativo. E para nos ajudar a entender como essas estratégias podem ser aplicadas na prática, hoje nós recebemos a psicopedagoga Caroline, que vai compartilhar a sua visão sobre o trabalho colaborativo e os caminhos para fortalecer o aprendizado. Caroline, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. E você é psicopedagoga? Isso, psicopedagoga. Então fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, do seu trabalho e também do trabalho do psicopedagogo. Bom, eu me formei primeiramente em licenciatura em História e a partir daí eu decidi fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Eu queria, trazer isso para minha atuação em sala de aula naquele período. Sou da área da educação há 7 anos. E nesse período entrou pandemia e tudo mais, fui fazendo a pós-graduação bem devagarzinho, como dava. Quando foi em 2022, eu comecei a trabalhar com ABA, que é Análise de Comportamento Aplicada, e daí foi quando eu adentrei de vez no trabalho com pessoas neurotípicas, com pessoas com autismo, deficiência intelectual, síndrome de Down e afins. Hoje eu trabalho em 3 lugares. Um deles, inclusive, é a Fazendinha do Autista, que tem em Xerém, foi inaugurada agora em junho. Sim. E lá eu atuo somente como psicopedagoga, mas no particular, por exemplo, também trabalho como analista do comportamento. Como psicopedagoga, a gente trabalha as questões da aprendizagem, a gente atua muito na aprendizagem, mas muitas pessoas não sabem que a gente também trabalha questões socioemocionais. Sim. Então, uma criança, por exemplo, que ela tem muita timidez, ela não se sente segura, ela tem problemas de autoestima, isso a gente também sabe que vai atrapalhar o processo de aprendizagem dela. Então, a gente também atua nesse processo de levantar a autoestima, trazer segurança, para também poder trazer nessas habilidades para a aprendizagem. O psicopedagogo, ele atua, entendendo as dificuldades de aprendizagem, o que pode estar sendo um obstáculo nesse momento. Sim. Então, por exemplo, a gente vai ver se é uma questão de algum transtorno de aprendizagem, algum fator psicológico ou psiquiátrico, ou se é uma questão familiar mesmo. Às vezes o ambiente familiar também desestruturado acaba fazendo com que afetando a criança. Com certeza, totalmente. É uma das coisas que a gente precisa avaliar. Saúde também, então, a baixa vitamina, Existem vitaminas ali que são essenciais para a atenção, memória. Então, essas vitaminas baixas também afetam diretamente a aprendizagem e questões culturais também, A gente também não pode dizer que uma criança que não tem as mesmas oportunidades, que uma criança rica, por exemplo, Sim. vai conseguir se alfabetizar no mesmo período, vai ter o mesmo processo de aprendizagem. Então, a psicopedagogia ela vai atuar nessa área, descobrir qual é a barreira, o que está ali impedindo aquela criança ou o indivíduo, de forma geral, de aprender, e a gente vai criar estratégias para estar conseguindo ajudar no aprendizado dela. Eu vi, acho que foi no Instagram, a Fazendinha do Autista, achei muito interessante. Está sendo um sucesso lá, a gente está com... Acho que a gente já conseguiu agrupar mais de 500 crianças, assim. Um número muito alto. Tem diversas terapias, é um ambiente muito bom, muito bom. Quais são mesmo. algumas terapias que tem lá? A gente tem a psicologia, psicopedagogia, tem psicomotricidade, fisioterapia,
terapia ocupacional, fonoaudiologia, ludoterapia. Ai, é muita coisa. É muita coisa. Ecoterapia, né? Que é a terapia com os cavalos, Sim. terapia com os animais. Tem muito mais. E tem gente que não entende a questão da ecoterapia. Tem gente até que nunca ouviu Sim, falar muita gente que nunca não ouviu se falar. usam, né, cavalos para fazer terapia, principalmente hoje em dia com E autistas. a ecoterapia, ela ajuda também muito, não só na questão da reabilitação, né, funcional, né, física da criança, como também na socialização. Sim. E é muito importante. Tem crianças que chegam lá com dificuldades na fala, dificuldades de interação social, e a gente percebe que elas vão, né, melhorando a comunicação, a socialização também com a ecoterapia. É sensacional, gente. Eu acho que é um trabalho, assim, sensacional. A primeira vez que depois de muito tempo que eu fui subir num cavalo, foi lá no trabalho e... Nossa, foi muito estranho, mas foi incrível também. Aí foi até uma terapia para você. Não, menina, primeiro eu fiquei uns 3 dias cheia de dor, né? Porque eu fiquei Ai, meu dura lá Deus. e morrendo de medo. Aquela tensão. Ah. Aí você falou assim, não, mas funciona com todo Não, mundo, vai funcionar funcionar comigo. Então, tem que funcionar. Mas para você que hoje é psicopedagoga, trabalha com essas questões de aprendizagem, quais seriam os principais fatores que influenciam negativamente e até positivamente o aprendizado das crianças? Olha, foi como eu falei, né? Existem muitas questões emocionais que influenciam. A gente tem transtornos de aprendizagem, que a gente pode citar o TDAH, dislexia, disgrafia, e até mesmo o TEA também pode se englobar como um transtorno de aprendizagem. Sim. Muitas vezes um colégio não está adaptado para poder ensinar, né, para uma criança. Muitas vezes um ensino muito engessado não serve para determinadas crianças. Sim. E muitas escolas não prestam muita atenção nisso, né? E eu acho que nem querem prestar muita atenção nisso. Muito difícil. E isso é de dar dó. É um trabalho que a gente faz com frequência nas escolas, tendo que visitar escolas, tentar conscientizar que aquele tipo de ensino muitas vezes não vai funcionar. Então, por que não criar um plano de ensino individualizado para aquela criança, né? Criar um PEI. Então, muitas escolas elas têm essa resistência de criar o PEI. O PEI ele tem que ser feito em conjunto com a família. Então, a família vai trazer as dificuldades, a escola vai avaliar essas dificuldades, vai construir um PEI. A escola nem isso tem. Mesmo para crianças que, de fato, é previsto por lei, que é crianças neurotípicas, muitas escolas não fazem o PEI. Não faz por quê, né? Dá trabalho. Dá trabalho, né? Então, a gente tem esses fatores, tem fatores socioemocionais, crianças que não se sentem seguras com isso. Novamente, fatores ambientais, culturais, tudo isso se tornam barreiras para a aprendizagem. E daí vem a importância da escola ter esse olhar diferenciado, porque hoje em dia, TDAH, TOD, está muito banalizado, né? Até dentro da escola, quando chega, tá dando birra, tá isso, tá aquilo, ó lá, todinho. Ainda coloca um nome horroroso, todinho, né? E não só na escola, muitos terapeutas também fazem isso. Recentemente eu recebi uma mãezinha que falou que uma terapeuta viu e falou, ele tem tal transtorno. Primeiro contato da terapeuta. Eu falei, mas não é assim. Não, e outra... Como é que vira pra mãe e fala... Nós, terapeutas, a gente não diagnostica ninguém. A gente manda lá pro psiquiatra, pro neuro, se for uma criança, pro neuropediatra. A gente pode fazer a avaliação, né? Fazer aquele relatório sugerindo. Exatamente. E aí ele vai dar o diagnóstico. Mas bater o martelinho, dizer tem isso, é aquilo outro, jamais. Você é terapeuta, tá fazendo isso, você tá fazendo errado, desculpa. No meu consultório eu sempre explico às mães, né? Quando a mãe fala, eu vou sair daqui com um lado, eu falo, não. Você vai sair daqui com um relatório, de acordo com o DSM-5, tudo bonitinho, explicando as características que a criança tem de tal transtorno, para que um médico possa dar esse diagnóstico, esse laudo. A gente trabalha com a observação clínica, com protocolos, né, para avaliação, mas não é a gente que vai laudar. Exatamente. E também já até aconteceu, né, da gente ter uma sugestão de diagnóstico e a criança voltar com um diagnóstico diferente, né? Porque realmente, gente, vamos lá, cada um no seu quadrado, né? O psicólogo no quadrado dele, o neurologista no quadrado dele, e a gente vai conversando e vai vendo. Muitas vezes o neurologista pede, né, algo complementar, porque o contato que o neuro tem com o paciente é bem menor do que o terapeuta tem com o paciente. Então, não exclui a ajuda do terapeuta nesse diagnóstico, mas não é a gente que bate o martelo em relação a isso. E hoje está tendo muito diagnóstico
até mesmo errado, né? Crianças que estão falando que têm TDAH e elas não têm Não TDAH, tem. estão sendo tratadas como crianças com Crianças TDAH. diagnosticadas com 3 anos de idade para TDAH. Isso não Como? existe. Eu tive também um paciente que chegou para mim recentemente, que um médico diagnosticou, ele tem 4 anos, o médico diagnosticou com esquizofrenia. Com Não tem 4 anos? Com 4 anos. 4 anos. Essa é Com base em quê? Que ele tá conversando com o amigo a mãe veio imaginário? desesperada e aí eu falei com ela. Quando eu olhei, eu falei assim: seu filho tem isso mesmo? Ela eu falei: procura outro neuro. Não. Eu falei: olha, eu não posso virar e falar que ele não tem, mas de acordo com o DSM-5, ele não pode ser diagnosticado agora. Com 4 anos. E eu acho que tem muita essa falta também, né, de forma geral, tanto de muitos terapeutas quanto de muitos médicos, eles se basearem no manual diagnóstico. Sim. Eles não, muitos só olham, tá bom, vou dar isso daqui, pronto, vai lá, toma teu remedinho, aqui tá a receita, toma esse laudo, vai lá procurar as terapias. Então, precisamos ter um olhar diferenciado Com certeza. em relação ao diagnóstico e à real necessidade daquela criança de precisar, talvez, de um ensino diferenciado, de um PEI, como você explicou, né? E a escola precisa ter também esse olhar diferenciado. Eu estava conversando sobre isso uns dias desses, né? Sobre pais e crianças, né? Nós que trabalhamos, muitas vezes a nossa família não é nossa primeira família. A gente passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa. Às vezes eu chego aqui no trabalho, eu posso falar que eu não estou, que eu tô bem, e uma amiga fala assim: "Não, você não tá porque eu te conheço". E às vezes meu marido não notar que eu não tô bem. Por quê? Porque eu passo mais tempo com essa pessoa e é natural. Da mesma forma é a criança. Se eu trabalho o dia todo, minha filha fica na escola de 9 da manhã e 5 da tarde, a escola tem que ter esse olhar diferenciado para a criança. O aprendizado dela maior está sendo dentro da escola. Então, cabe à escola, talvez, me chamar e falar assim: olha, o fulaninho não está tendo tanta atenção, está com uma dificuldade aqui, assim, 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 talvez isso mereça ser investigado. E a escola precisa entender esse papel. Fundamental, né? É fundamental. Enquanto a gente tem muitas escolas, eu pego muitos pacientes que a escola faz isso, veio encaminhado pela escola, a escola falou para procurar um médico, o médico falou para procurar um neuropsicopedagogo. Sim. Então, a gente vai recebendo esses pacientes também. Em contrapartida, eu também pego muitos pacientes que falam, como é na escola? A professora deixa ele do lado de fora o tempo todo, lado de fora da sala, rodando pelo pátio. Ou a professora deixa ele deitado no chão, porque assim não atrapalha a aula. Então, não tem nem aquele olhar humano pela criança, né? De, não, vem cá, vamos trazer você para cá, vamos fazer aqui a atividade, né? Não é só... Eu digo que inclusão não é só você pegar aquela criança e depositar numa caixinha, numa sala de aula e falar, está sendo feita a inclusão aqui. Não, a inclusão vai muito mais além. que isso. E como é que você define essa dificuldade de aprendizagem e como que ela é diagnosticada? Bom, a gente faz observações clínicas, né, testagens, e também a gente vai trazendo relatórios. Um exemplo. O meu primeiro contato com a mãe é de anamnese. A minha anamnese, ela é até bem extensa, demora cerca de 1 hora e meia fazendo a anamnese com a mãe, porque eu pego todo o período do desenvolvimento da criança, desde ela muito novinha, né, a questão do engatinhar, do falar, quanto tempo firmou o pescocinho, eu pego tudo isso. Eu gosto de ter todos esses dados em mãos. Depois da anamnese, eu elenco quais são as dificuldades que a mãe tem com a criança, que ela relata, né? Quais são as prioridades da família. Sim. Então, eu vou elencando protocolos, tá? A gente pode começar a fazer essa testagem, essa daqui, né? Observação clínica, trago algumas outras atividades para estar fazendo com a criança para ver, né? Ou criança ou adolescente, né? De modo geral. Para ver quais são, de fato, as dificuldades. Peço relatório da escola. Não são todas as escolas que mandam, mas tem escola que manda. Quando a criança já passou faz acompanhamento com um psicólogo, ou já passou por um neuropsicólogo, também peço esses relatórios para estar fazendo toda a comparação do que é o meu resultado, do que a família relata, do que a escola relata, do que o outro terapeuta relata. Para ver se está batendo. Para ver se está batendo. Porque a criança também discrimina o ambiente. Então, a criança muitas vezes vai agir de uma forma com a mãe, de uma forma com tal terapeuta, de uma forma com a escola. E a gente tem que entender também todo esse contexto que a criança está inserida. Sim, sim.
bem, é complexo. E é extenso. É extenso, É extenso. né? Eu conheço um caso de uma moça que ela tem TDAH, ela foi diagnosticada com TDAH, e essa anamnese que foi a neuropediatra que fez com a mãe, puxou desde o nascimento, né? Isso só na anamnese, a primeira consulta. Puxou desde o nascimento. E aí, no nascimento, a neuro já ficou olhando assim, porque a mãe falou, ela passou da hora de nascer. Aí, a neuro falou assim, não, tá bom. Aí já anotou, grifou, passou canetinha amarelo fluorescente naquela informação. E aí, depois, fez toda a testagem, fez tudo. Aí, deu o diagnóstico de TDAH e DEPAC leve. E a mãe buscou saber o porquê, como que isso acontece, é ambiente, é biológico e tal. E aí a neuro falou assim, olha, de acordo com tudo que a gente tem, a gente pode concluir que é por conta do momento do nascimento dela. Que ela passou da hora de nascer, ela já nasceu roxinha, ela evacuou dentro da barriga, ela já estava em sofrimento fetal, pode ter faltado uma oxigenação ali para ela, e a gente conclui, então, que ela tem esse diagnóstico por conta disso. E aí vem a importância de uma boa anamnese. Imagina se não é feita uma boa anamnese. Até entender também, como você falou, né? As condições do parto, Sim. Como estava a saúde da mãe, né? Enquanto estava grávida. Durante a gestação, o que aconteceu? Sim. Teve algum trauma durante a gestação? Tudo isso. Às vezes a mãe passou por situações, estava bem de saúde, mas passou por situações emocionais muito difíceis. Então, né, a gente entende que os transtornos, eles têm carga genética? Tem, mas também tem fatores ambientais que precisam ser levados em consideração. Sim, é isso. E a psicopedagogia, ela deve ser aplicada a todos os alunos ou somente aqueles que apresentam uma dificuldade, não está compreendendo muito bem, enfim? A todos os alunos, né? A psicopedagogia, ela pode ser preventiva, ou seja, ela vai estar ali sendo uma auxiliadora na parte da educação. Tem crianças que não têm uma dificuldade de aprendizagem, mas a psicopedagogia está ali caminhando juntinho, né? Para trazer estratégias de ensino, memorização, como trabalhar até a ansiedade também. E ela também vem como um tratamento, né? Como a terapia psicopedagógica para crianças que têm o transtorno. Então, ela está ali, ela é tanto para promover bem-estar, né? Para promover a saúde, quanto também para tratamento. É isso, né? E bom seria se todos os alunos tivessem acesso a um psicopedagogo. Seria muito importante também as escolas terem um psicopedagogo, um psicólogo, né? Dentro das suas unidades, até mesmo para as crianças terem para onde correr, né? Tá precisando de tal ajuda nesse exercício, a professora não sabe mais como explicar para aquela criança, então tem um psicopedagogo, entende a metodologia da escola, então pode também entender como funciona para aquela criança para estar ajudando aquela criança. E buscar uma estratégia para ajudar aquela criança. Agora, Carolina, eu vou te falar, eu me formei em 2018, em Brasília. No caso, antes de 2018, eu já ouvia que existe um projeto de lei que obriga a ter psicopedagogos ou psicólogos dentro das escolas. E eu acho que isso ainda não é uma realidade. Não é. Não é uma realidade. Mas se faz necessário. Mas não, eu acho ainda que não se faz necessário porque imagina uma escola que tem 500 alunos e um psicopedagogo, né? E não só a questão dos psicopedagogos, né? É previsto em lei que crianças autistas tenham um mediador. É direito. E a realidade que a gente encontra hoje é escolas que não têm mediador e quando tem, é um mediador para 5, 6 crianças. O que não existe. Quem consegue? Não né? tem como. Não tem como. Se a professora, às vezes, com 8 crianças em sala, não consegue gerir 8 crianças... vamos supor, 8 crianças típicas, imagina um mediador com 5 crianças neurotípicas. Não tem como. Não tem como, infelizmente. Precisa ter uma atenção diferenciada para isso, para esses problemas que vão surgindo ali no âmbito da escola. E a gente também tem que falar sobre a educação continuada desses professores. Porque muitos ali se formam naquela... por exemplo, fiz faculdade de português. Ou fiz pedagogia e é isso, parei aqui. Não faz nenhum outro curso para auxiliar em sala de aula, sabe? Para educação especial, para saber gerenciar uma crise, uma criança em crise dentro de sala, como poder gerenciar esse comportamento, como poder trabalhar isso,
Como posso elencar estratégias para ajudar aquela criança que precisa, né? Pedagogicamente falando. Sim. Muitos professores não buscam isso. E quais aspectos emocionais será que impactam diretamente o aprendizado de uma criança? A gente vê, assim, algumas coisas, né? Por exemplo, pais se separando. A criança, geralmente, ela vai ter algum impacto, né, no aprendizado por conta disso. Ou quais seriam outros aspectos, assim? A gente tem a ansiedade, né? Hoje, nossa geração, não só a nossa geração, mas as nossas gerações seguintes, né? Elas têm tido uma carga de ansiedade muito grande, Sim. né? A ansiedade é o mal do século, né? Sim. E as crianças estão sendo extremamente prejudicadas por conta disso. Inclusive, a gente teve aqui também um episódio no podcast falando sobre a ansiedade infantil, né? Explicando o que é a ansiedade infantil, porque a gente mescla muito com a ansiedade que nós adultos podemos sofrer, mas a infantil ela é um pouco diferenciada. E ela afeta diretamente a memória, né? Diretamente a aprendizagem, a falta de confiança, essa insegurança que a criança tem. Diversos fatores emocionais podem estar afetando. Às vezes, você citou, né, dos pais serem separados. Às vezes, os pais não são separados, mas tem brigas constantes dentro de casa. Sim. Então, um ambiente familiar que não existe previsibilidade, não existe uma rotina, não é um ambiente acolhedor, isso faz com que a criança cada vez mais se retraia. Sim. Né? A criança não vai se sentir segura, vai ver um exemplo, né? A mãe tá ali com a criança e vai ensinar ela a ler. A criança não tá conseguindo ler, a mãe já se estressa, grita, briga. É melhor que não ajude. É melhor que não ajude, ensine, né? Deixe alguém ensinar. Ajuda muito quem não atrapalha. Exatamente, é melhor. Se você vê que você não tem paciência, deixa pra professora, deixa. Porque às vezes você fala assim, e às vezes uma palavra que na hora da raiva solta, você nunca vai conseguir. Desestrutura totalmente. Você é burro, você não vai dar conta. A criança ela já vai crescendo com aquilo ali. Eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. É exatamente isso. Então, os pais também têm que ter muito cuidado, né, nessa questão do emocional da criança para a aprendizagem e ter paciência. A criança vai sentir o ambiente. Se o ambiente ele tá mais tenso, ele tá diferente, a criança sente aquilo dali. Sente. E isso também vai internalizar nela, né? Muitos professores que não têm paciência também para ensinar. Então, a criança já vem de um lar desestruturado, a família não tem paciência para ensinar, chega na escola, a escola não tem paciência para ensinar. Então, a gente tem crianças que a autoestima está lá embaixo, a ansiedade está lá em cima, crianças que estão com depressão. E aí? Né? Quem consegue ajudar essas crianças? Porque, querendo ou não, o terapeuta está ali 1 horinha, meia horinha na semana. Sim. E olhe muito lá, pouco, né? Muito pouco. Você tá falando aí dos pais que não tem paciência. Eu tenho uma filha de 3 anos. Aprendeu a escrever o nomezinho dela, Zoe Liz. Aí, escrevendo, daqui a pouco ela começou a espelhar a letra E. Filha, não é assim, mamãe vai explicar. Escrevia, faz igual a mamãe. Espelhava. Escrevia, faz igual a mamãe, espelhava. Eu falei, eu desisto. Mandei mensagem pra professora, eu falei, olha só, ela tá espelhando as letras, eu não sei como é que eu vou ajudar ela. Você tem que ajudar ela. Porque eu vi que eu ia perder a paciência. Eu falei, não posso, porque senão eu vou traumatizar essa criança por conta de uma coisa simples, né? Que pode ser corrigido. E coisas assim, de forma geral, né? Não só na aprendizagem. Eu tenho uma bebezinha de 9 meses. E tem dia que a gente tá mais sem paciência, ela quer estar ali. E eu fico assim, gente, eu preciso dar o meu melhor pra ela. A gente pensa em tudo que a gente passa na clínica e fala assim, eu não posso cometer o mesmo erro que os pais e os pacientes. Né? E eu fico o tempo todo me mediando com isso, meu esposo também. Porque é tudo pra não traumatizar aquela criança. Sim, o máximo que a gente pode, a gente faz. Mas a gente, vamos compreender que a gente também erra, né? A gente não é perfeito. E como que a gente vê a questão da autoestima de um aluno, né? Você falou aí bastante de ansiedade elevada. E a autoestima também conta muito, né? A gente não tem como cobrar de uma criança, por exemplo, o autoconhecimento, porque ela é uma criança, ela ainda não sabe quem ela é, para que ela veio, né? O que ela tem que fazer, do que ela gosta. Ela está descobrindo, a personalidade está se formando ainda. Mas a questão da autoestima pode interferir? Como que os pais também podem ajudar nessa questão da autoestima? A autoestima, ela interfere muito, né? Sempre trazer, gente, palavras positivas para a criança. A criança não está conseguindo, tudo bem.
Vamos tentar outra atividade? Eu gosto muito de trabalhar, quando eu vejo que uma criança está com muita dificuldade numa atividade, eu trago uma que a gente chama de demanda de baixo custo. Sim. Uma atividade que eu sei que aquela criança sabe fazer, porque isso eleva a autoestima dela, eleva também a operação Ela vai dar motivadora. conta, vai se sentir útil, vai se sentir útil, capaz. inteligente. Nossa, eu consigo. Uhum. E também sempre elogiar a criança, né? Olha, você é tão inteligente. Nossa, que lindo que você fez. Nossa, sua letra tá linda. Às vezes a letra nem tá tão bonita assim, tá um garrancho. Fala, nossa, que lindo que você fez. Então, sempre elogiar, comemorar cada pequeno passo que a criança dá, sabe? Visar um negocinho tão mínimo que a gente acha assim, ai, ele pode se esforçar mais, né? Pode melhorar. E a criança já tá se esforçando, já tá dando tudo de si. Aquele é o 100% Aquele dela. é o 100% dela. Pode não ser pra gente, mas pra ela é. Sim. Então, é sempre reforçar, né, de uma forma muito positiva isso. Isso vai estar cada vez mais aumentando a autoestima daquela criança. Sim. Né? Teve um relato de uma amiga minha, estava falando que o filho dela chegou a sofrer bullying na escola e ela sempre falava o quanto que o filho dela era lindo, era inteligente, podia, era capaz, isso e aquilo. E quando o filho dela sofreu bullying na escola, ela perguntou para ele, o que você sentiu? Ele, nada, mãe. Eu sei que eu sou bom. Dentro da clínica, quais estratégias, então, você usa e você até incentiva os pais a usarem também em casa, porque é um trabalho conjunto, né? O psicopedagogo, ele tem que trabalhar junto com os pais e tem que trabalhar junto com a escola, porque senão um constrói o castelinho, o outro vem, joga água, destrói, daqui a pouco o outro vem, tenta colocar uns tijolos que não é para colocar naquele lugar. Tem que estar todo mundo junto. Mas quais estratégias que vocês usam assim dentro da clínica e que passa também para os pais e escola? Bom, eu gosto muito de trabalhar com rotina e previsibilidade com a criança. Então, a gente tem os cards visuais para a criança, para ela saber tudo que ela vai fazer. Sim. Se não tem em mãos aqueles cards, que nem sempre a gente consegue passar para uma criança, ó, primeiro a gente vai fazer isso daqui, depois isso daqui, trazer justamente a previsibilidade, ela evita ansiedade, ela evita comportamentos negativos, né? E também ela fica mais tranquila, justamente por saber que depois disso daqui ela vai para outra estratégia, né? Coisas que eu oriento os pais para fazerem, não necessariamente eu vou fazer com a criança porque eu não estou ali 24 horas com ela, trazer essa rotina de uma forma ampla para dentro de casa. A criança ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter horário para brincar, se for fazer uso de telas, ter horário para fazer uso de telas. Sim. E a criança ter horário para cada coisa, né? Para ela poder criar a sua rotina, né? Ter a sua previsibilidade. E isso vai também trazer um exemplo. Uma criança que dorme meia-noite para acordar 5, 6 horas da manhã para ir para a escola, ela não vai render nada na escola porque ela vai estar com sono. Uma criança que tem o seu horário regrado para dormir é uma criança que vai acordar mais disposta no dia seguinte, vai fazer as atividades, né? Estratégias também que eu trago são sempre atividades lúdicas. Trabalho muitas atividades lúdicas com as crianças dentro do consultório. E eu sempre acho muito importante os pais estarem trabalhando isso. Não sentar com a criança só para poder fazer dever de casa e nem sentar só para assistir um filme ou um vídeo na internet. Mas fazer algo a mais, um jogo, um quebra-cabeça, qualquer Às vezes coisa. construir alguma coisa. Às vezes um carrinho com garrafa PET, com caixa de leite, que às vezes a escola manda construir, porque não faz uma brincadeira diferente, constrói isso com a criança. A escola não mandou construir um carro deste tamanho. Tem 2 semanas, hein? Espero que meu marido assista. Tem 2 semanas para entregar. Um carro desse tamanho para criança estar dentro. Já olhei com caixa de papelão. Eu vi esses dias. Acho que foi ontem que eu vi uma menina postando no Instagram um negócio desse. Ah, então você me manda, que vai me ajudar. Porque eu fiquei assim, ó, falei, meu Deus, isso vai levar um tempo, um trabalho. Eu falei, mas vai ser divertido. E a época da mochila maluca? Não, meu cabelo maluco, que eu acho que eu já fiz uns 3, eu já não aguento mais. Daqui a pouco chega o dia das crianças, vai ter cabelo maluco, mochila maluca, tudo maluco. Mas a escola usa disso para que os pais tenham tempo com as crianças, né? E é muito importante, né? Trazer esse vínculo de volta que muitas vezes é quebrado pela rotina. Sim. Tem pais que saem de casa muito cedo, chega a criança já está dormindo. Então, pega um final de semana, faz uma atividade lúdica com a criança, faz, sei lá, um jogo de tabuleiro que a criança goste. A mamãe, papai vai brincar com isso daqui com você. Trabalha pintura, faz atividades que sejam reforçadoras e também cria uma memória, né?
Memórias boas para E aquela uma coisa criança. diferentinha. Já deu um pote de tinta na mão da criança? Menina. Ai, gente. Aquilo dali vira um caos. Mas a Vira. alegria que a criança Adora. sente. E depois fica pedindo mais. E você fica, hoje não é o dia. Mas a criança lembra disso. Ai, minha mãe deu tinta, eu brinquei com tinta. Olha, eu tenho muitas boas memórias, assim, da infância, mas eu lembro muito... minha mãe deitada no sofá, já cansada de trabalhar, eu fazendo maquiagem nela. Meu pai hoje é careca. Meu pai, quando tinha cabelo, enchia o cabelo dele de xuxinha também, cansado do trabalho, mas era o tempo que eles tinham comigo, né? E eles ficavam ali, até onde eles aguentavam, mas eles ficavam. Então, é importante, né, que mesmo que os pais, muitas vezes, são engolidos pela rotina, eles terem esse tempo para estar ali com a criança. E isso estimula não só a aprendizagem da criança, estimula o vínculo parental, estimula... Criatividade, estimula tantas coisas. Às vezes, uma coisa simples, você ensinar a criança... Adulto não gosta muito de lavar louça, né? Mas criança adora lavar louça. Quer mexer com água, sabão. Chama a criança para ir lá ajudar a lavar a louça. Vem, ajuda a mamãe a fazer um bolo. Além de tudo, tá trabalhando uma habilidade funcional com aquela criança. Sim. Então, ao mesmo tempo que ela tá ali criando memórias, criando vínculo, tá tendo uma aprendizagem. Então, são muitas estratégias que a gente pode usar. Muita coisa. Teve um dia que eu precisei trabalhar um fim de semana, recebi uma mensagem do meu marido assim... Quem fica com ela sou mais eu, porque a rotina de trabalho dele é outra e tudo mais. E naquele dia ele ficou. Ele falou assim, olha, me pede um monte de coisa para comer. E nananã, picotou papel na sala inteira. Eu só respondi assim, ó, é isso que eu passo. Não briga com ela. Depois ela cata. E dito e feito. Quando eu cheguei, estava tudo arrumado. Eu falei, quem catou? Foi você? Ele falou, não. Ela veio e ela catou tudo. Eu falei, porque ela já aprendeu a hora dela fazer, o que ela pode fazer. Criou uma rotina. E a hora de arrumar aquela bagunça que ela fez. Deixa ela fazer. Ela sabe que ela vai ter que arrumar. E é isso. Quanto mais autonomia a gente dá para a criança, a gente também traz responsabilidade para ela. Então, ela sabe que ela vai fazer, ela vai ter que arrumar também. E são coisas simples, né? Terminou o café, prato lá na pia. Chegou da escola, o tênis lá na sapateira. Tomou banho, a roupa lá no cesto de roupa suja. E a gente entende que, independente de ser uma criança neurotípica ou não, precisa de rotina. Sim. E isso vai ser uma habilidade que ela vai ter pelo longo da vida dela. A rotina, na verdade, né, Caroline, ela ajuda até mesmo a gente. Então, eu só trabalho com rotina. Se fugir daquilo dali, não que não possa fugir, a gente tem que estar aberto para imprevistos. Sim. A gente tem que saber lidar com imprevistos, assim como a criança também tem que saber lidar com imprevistos, né? E sair de uma rotina, um cinema numa terça-feira que não era de costume. Aconteceu. E a criança adorou, sabe? Mas ela sabe que não é toda terça-feira que tem um cinema. Ela tem uma rotina, ela tem um horário de dormir, ela tem o que ela tem que fazer de noite e tudo mais. Mas até a gente mesmo precisa ter uma rotina. Os adultos precisam ter uma rotina que vão funcionar melhor. Dentro da terapia mesmo, às vezes chega muita gente assim, não estou fluindo em nada. Eu começo meu dia, termino e eu não consegui finalizar nada. Falei, você escreveu o que você tem que fazer? Você deu hora para aquilo dali que você tem que fazer? Não. Falei, primeira atividade, vamos começar a fazer isso. Quando a pessoa começa a colocar prioridades, colocar horários para aquelas coisas que ela tem que fazer, parece que a coisa vai fluindo mais, você vai criando uma rotina. Então, assim, se não funciona com adultos, não vai funcionar com uma criança? Sim. Claro que vai. E um exemplo, né? Eu tenho TDAH, fui laudada na infância, estou recebendo meu diagnóstico novamente agora. E eu mesma só funciono com rotina. Na minha casa, as coisas são... Eu tenho minha agenda no celular, que eu sigo essa agenda. Na minha casa, eu tenho coisas coladinhas na geladeira, naqueles... Tipo um plannerzinho na geladeira, pra gente anotando as coisas pra lembrar. E eu funciono assim. Eu tenho meu horário pra tudo. Porque se saio da rotina... Claro, isso também é uma rigidez minha e eu tenho que trabalhar. Mas é como se saísse da rotina me desorganizasse um pouco. Sim. E eu falo muito isso com pais, principalmente pais de crianças autistas, é que, às vezes, a criança chega totalmente desregulada. Ah, mas ele não faz isso, não faz aquilo. Eu falo isso daqui pra ele, não faz. Comigo ele faz em sala. Porque comigo ele tem uma rotina em sala. Sim. Então, traz essa rotina pra dentro de casa, pra ver como é que vai ajudar. Por isso que tem que ser um trabalho conjunto. Em conjunto. Em conjunto. Eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes e adultos, mas o que eu ouço muito de psicólogos falando, que o terror dos psicólogos infantis são os pais que não querem colaborar com a terapia. Porque tudo que o psicólogo faz, Os pais fazem ao contrário. os pais fazem ao contrário. Se o psicólogo fala para não dar telas ou para estipular um horário, os pais enchem a criança de tela. Fala para criar uma rotina, os
pais deixam tudo solto. E aí acaba que fica um ciclo vicioso que não sai do lugar e daqui a Muitas pouco acham que a vezes... terapia não faz efeito. Sim, e muitas vezes os pais acham isso, né? Que a gente vai fazer mágica. Mas não é mágica. É um trabalho ali constante e que precisa ser feito em parceria. Em parceria com os pais, em parceria com a escola. Não digo só os pais, né? Os cuidadores de modo geral. Porque também engloba os avós. Né? Que muitas vezes a mãe não dá tela, mas a avó dá. E aí tem as crianças que têm diferentes ritmos de aprendizagem, né? Às vezes a gente faz com um e o comprometimento da família e da escola estão chegando junto, o outro, a família chega, mas a escola não chega tão junto, então um vai mais, deslancha um pouco mais rápido e o outro não. Como lidar com essas diferenças? O primeiro passo é entender que se essa, né, lentidão da outra criança, digamos assim, né? Não seria por conta necessariamente de um transtorno ou é algo dela. E caso seja dela, o ritmo de aprendizagem dela, a gente vai trabalhar em cima disso. Sim. Então, a gente entende, sim, que cada criança tem o seu ritmo, mas existe uma curva de aprendizagem, aquela criança tem que alcançar aquela curva em determinado tempo. Sim. Se não alcançou aquela curva naquele tempo, possivelmente pode ser que haja alguma coisa que tem que ser investigada. Mas se a criança está ainda no seu ritmo, né, mais devagar, mas está alcançando, tá tudo bem, vamos estimular mais, vamos entender por que está assim. Às vezes a escola está estimulando, mas não tem estímulo em casa. Sim. Mas aquele outro coleguinha que está desenvolvendo mais está sendo estimulado, como você falou, pela escola, pela família, tem uma explicadora por fora que está orientando também. Então, a gente tem que entender, né, questões culturais também daquela criança. Sim. Então, às vezes, o coleguinha, ele tem uma estrutura emocional melhor do que a outra criança. A gente precisa investigar tudo isso e trabalhar em cima disso. Existe uma série de coisas que a gente precisa observar antes de intervir. E você falou algo aí interessante, que muitos pais, né, acho que alguns que não querem correr atrás de uma ajuda ou de um diagnóstico, usam como desculpa. Cada criança tem seu tempo. Eu já escutei muito isso. Eu também. Assim, a gente... Não é que a gente é melhor do que ninguém, mas acaba que, por ver muita coisa, a gente tem um olhar um pouco mais diferenciado. Então, às vezes, a gente bate o olho numa criança. Claro que a gente não pode julgar por um primeiro olhar que a gente tem numa criança, mas às vezes a gente bate o olho e fala assim, talvez merecia ser investigado aquilo dali. E aí, talvez, a gente tenta, assim, falar com o pai, né? Fora do nosso âmbito de trabalho. Não, ó, tá, é super normal. Cada criança tem o seu tempo. Ainda às vezes fala assim, a mãe dele era assim. Aí você fica... Então, é por isso mesmo que tem que investigar. Ela também. Essa é a desculpa perfeita. Se falar que o pai ou a mãe era assim, que o irmão era assim. Nossa! Demorou pra andar. Não, o irmão também demorou muito pra andar. Tem 3 anos, não fala. No tempo dele, quando ele quiser falar. Da água da chuva, né? Coloca o pintinho pra piada na boca. A gente escuta muito isso ainda. Mas não é. É exatamente isso que você falou. Tem uma janela. Se dentro dessa janela não fluir o negócio, tem que ser investigado, né? É normal uma criança andar com 9 meses e a outra com 1 ano e 1 mês? Mas acho que passou muito desse 1 ano e 1 mês. Tem que ser investigado, né? Coisas assim, muito exorbitantes. Às vezes a criança deu sinais desde lá de trás, né? Por isso que eu pergunto, filmou o pescoço com quanto tempo? E sentou sozinho com quanto tempo? E a gente vai trazendo essas perguntas que às vezes para os pais é muito bobo. Sim. Né? Tem mães que falam, nossa, mas eu não prestei atenção em nada disso. Como é que eu vou saber? Eu falei, não, tudo bem. Realmente, nós que somos dessa área, a gente acaba prestando mais atenção. E a gente que é mãe, quantas coisas você já arrumou na sua filha? Com 3 meses, Cecília ainda não tinha firmado o pescoço. Eu fui pro pediatra desesperada, falando, essa menina não firma o pescoço, não firma o pescoço. E foi assim. Até hoje. Eu vou te falar, tá? A minha tem 3 anos, não passa. Não passa. Eu já achei que a Zoe era autista, porque andou na ponta do pé.
Olha, gente, tadinha da E bichinha. o tempo todo olhando os marcos de desenvolvimento ali pra ver o que tá fazendo o tempo inteiro, e o que não tá. né? Então, assim, acaba que a gente começa a pecar pelos excessos. Sim. E não pelas faltas que a gente observa bastante, né? E a gente tem que vigiar nisso. As crianças tudo normal, criança tudo saudável. Parece que a gente tá buscando um diagnóstico. E aí a minha irmã, que é pedagoga, né? Tudo eu mandava pra ela. Eu acho que ela não começa não, que a menina é perfeita. Não começa não. E tem que ter essa colaboração também a respeito da escola, né? Faz muita diferença. A escola poder observar. A gente falou aqui no primeiro bloco sobre diagnósticos errados. Mas tem muito diagnóstico que só é percebido quando a escola faz um encaminhamento, quando a escola percebe, opa, não, aquela criança ali não tá legal. Ela pode ir mais, ela pode ir além, né? Ela está ficando um pouco para trás. Como ter essa conversa com as escolas? Não sei se você também faz palestras em escolas, conversa com coordenadores, enfim. Mas para a escola poder ter esse olhar um pouquinho mais apurado. É um pouco mais difícil, né, conversar com as escolas. As escolas, elas têm muita barreira. Sim. Principalmente com psicopedagogos, né? Mas a gente sempre tenta trazer essa noção de, sei que é difícil, sei que são muitas crianças, mas dá uma olhadinha nas crianças de forma individual. Às vezes a pega no lápis é errada. Então, se a gente não corrige logo ali quando está nesse processo de alfabetização, vai ter a pega errada pelo resto da vida. Eu tenho a pega errada no lápis. A minha mão cansa muito. Então, eu tenho uma paciente que a mãe relatando que ela não gostava de escrever, porque a criança é uma adolescente, reclamava muito da mão doendo quando escrevia. Ela falou, mas a minha não dói. Falei, fulaninha, pega esse lápis. Quando ela pegou o lápis todo torto, falei, a minha mão também doeria. Por que lá atrás a escola não viu isso quando ela estava sendo alfabetizada? E agora vai ser muito mais difícil de corrigir isso. Muito mais difícil. Eu, adulta, quando eu percebi que eu tinha pega errada, eu já não conseguia mais corrigir. Eu tentei. Falei, deixa pra lá. Deixa. Não, passando flex. Vai. Então, assim, é importante a escola chegar de forma individual, olhar aluno por aluno, né? Relatórios, escolas que conseguem fazer relatórios, pelo menos semestrais, para saber como está o desenvolvimento daquela criança, acompanhar mais de perto, Sim. né? Então, a gente sempre conversa muito com as escolas sobre isso, mas como os professores podem ter um olhar mais aguçado, se muitos não procuram formação continuada, que foi como eu falei anteriormente. Como é que eles vão entender uma dificuldade de aprendizagem se eles nem sabem quais são as dificuldades de aprendizagem? Não tem um mínimo de noção. Eu tenho um outro paciente que eu gostei muito, que a escola virou e falou assim, olha, ele está com muita dificuldade para ler. Não sei se é um problema para ler, porque para escrever ele também tem. Não sei se é um transtorno de aprendizagem, mas eu aconselharia levar ele no oftalmologista. Levou no oftalmo, o menino estava com, acho que 3 ou 4 graus de miopia. Meu Deus, tadinho, não enxergava Não estava nada. enxergando. E ele também não ia saber, gente. Como é que você vai saber que você não enxerga direito se você não fala com as outras pessoas assim, eu não estou enxergando bem, a outra pessoa, não, isso não é normal de enxergar, não. Sim. Porque como é que uma criança consegue ter a noção se tá ou não enxergando direito? Não. Talvez ela enxergou assim a vidinha dele e ele toda. achou que a vida era assim, embaçada. Então, eu achei muito legal essa escola, né? Que a minha mãe não fazia ideia também. E aí colocou óculos, continuou com essa dificuldade, foi atrás do diagnóstico. E, se eu não me engano, descobriu que a criança tem, eu acho que é TDAH. Então, assim, a escola tem que estar junto, tem que passar por todo esse processo. Uma escola, claro, também existem condições que colocam os professores. Sim. Um professor que tem 30 alunos não vai conseguir ver individualmente. Exatamente. É humanamente impossível um professor pegar e, aluno por aluno, gravar todos eles, gravar tudo que precisa para fazer isso. A escola também precisa ter a consciência de diminuir a quantidade de crianças dentro de uma turma. Exato. Venhamos e convenhamos, turma com 30 alunos, ninguém vai aprender. Então... Pauta para outro episódio. E será que existiria uma prevenção... Deixa eu formular essa pergunta. Uma prevenção para essas dificuldades de aprendizagem? Coisas, estratégias que os pais podem tomar com seus filhos desde pequenos
para que possa evitar que eles tenham algum transtorno de aprendizagem, assim? Estimulação cognitiva, né? Antes desse período da alfabetização, é muito importante a criança ser estimulada, né, ao que virá posteriormente. Então, trabalhar letras com ela, trabalhar números, trabalhar criatividade, estratégias, claro, de acordo para a idade daquela criança. Ensinar novas habilidades. A gente sabe que, principalmente quando é muito novo, né, o cérebro da criança, ele é muito plástico, né? Sim. Então, se a gente está falando da neuroplasticidade, a gente sabe também que a gente consegue trazer muitas informações para aquela criança. A gente consegue colocar muitas habilidades para aquele indivíduo. Então, as famílias sabendo disso, muitas famílias não sabem, infelizmente, Sim. mas devem estar trabalhando logo ali com a criança, trazendo atividades lúdicas. Não adianta pegar uma coisa que não vai ser atrativo para a criança querer trabalhar com ela, não. Sim. Estimular cognitivamente aquela criança de forma lúdica. Eu vi, não sou da parte de neuro, corrija-me se eu estiver errada, mas eu vi alguns pais querendo usar com os filhos e usando com os filhos brinquedos preto e branco. Ah, porque as coisas, os brinquedos com muitas cores chamam muita atenção e papapá e ppp. E eu fiquei, mas não é o sentido do brinquedo, não é para chamar atenção. Não é para ser lúdico. Eu acho que tá meio errado. Minha opinião. Falei, gente, eu acho que tá meio errado. Como é que eu pego? E era um montoeiro de brinquedo, cores pastéis e cor preto e branco. Brinquedo cinza, preto, branco e tal, tal, tal. Não, porque o bebezinho de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses é muito pequeno para ter acesso às cores. E eu fiquei, então, claro, tudo bem, compreendo, aceito sua opinião. Mas não é para ser o contrário? Quanto mais estímulo, é a fase do estímulo, né? Exatamente. Acho que até os seus 4, 6 anos é a fase que você tem que bombear essa criança de coisa, de informação útil, de cores, de ensinamento, justamente por essa neuroplasticidade, né? Então, assim, me corrija se eu estiver errada, mas não é para ser colorido? Não, eu também concordo que tem que ser colorido. E até mesmo se você é uma criança... A gente é criança, né? Vamos supor. Você ia querer Você ia querer um brinquedinho colorido ou um brinquedinho preto e branco? Um brinquedinho bege? O que vai te chamar mais atenção? O colorido? O colorido. E tem aqueles negócios que perturbam a gente, né? Trem com música, colorido, com luzinha. Às vezes a criança nem tá brincando com aquilo, né? Só coloca e deixa ali e sai. Mas se você desliga a musiquinha, ele volta. Mas isso vai mexendo com a criança, vai estimulando a criança. Sim. É um negocinho que anda, que ela tem que empurrar, sabe? A psicomotricidade dela também está em jogo. Então, tudo isso também são estratégias que vão ajudar. É muito importante a criança reconhecer as cores, né? Se você não trouxer... Poxa, você traz, sei lá, um cubo colorido. Você consegue brincar com ela? Ai, que cor é essa? Ai, que legal, que lindo. E essa cor aqui? Então, você consegue trazer... né, trabalhar a habilidade de forma tão lúdica com aquela criança. Você vai ficar com um brinquedo preto e branco, fala, que cor é essa preta? E essa branca? E essa preta e essa Muito branca. bom. E vai ficar só nisso. Vai ficar nisso. A criança vai saber 2 cores na vida, preto e branco. Vai ser uma vida muito triste desse jeito. Tem que ter cor, gente. Cor, barulho, números. A gente aproveita, né, de toda oportunidade que tem de inserir números, de inserir letras, de inserir essas coisas para a criança, para ela ter o conhecimento, né? E nomear também, né? Olhar e falar, por exemplo, tem um cachorro, falar, ah lá, o cachorro! E não o uau-uau. Uau. O gato e não o No miau, é. né? Então, assim, olhar as coisas e nomear o que ela é. Isso estimula a criança, né? Sim. Uma coisa que sempre foi proibido com a minha filha foi falar como se estivesse falando com o neném e falar os nomes errados, né? A gente ela já chegou assim para outras crianças da idade dela e falou assim, o carro. E a criança falou assim, não, é o Bibi. Aí minha filha, não, é o carro. Opa, vamos separar essa briga aqui. Porque a gente nunca teve esse costume, né, de falar o Bibi, o uau-uau, o miau, era o piu-piu. Não, é o pintinho, o cachorro, a galinha
e por aí vai, né? E nunca falar, "Nhe, nhe, 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 nhe", eu acho isso horrível. "Nhe, nhe, nhe, nhe". Mas isso, desde quando eu estava na faculdade, nem era casada, eu já tinha em mente isso, né? Com tudo de aula de desenvolvimento infantil que a gente tinha uma professora excelente na faculdade que falava muito sobre isso. Com criança, você tem que ser clara. É uma criança, mas vamos colocar que ela é um mini adulto e que ela precisa aprender o correto, porque você vai ensinar o errado, depois você vai ter que ensinar o correto. Exatamente. E que nó que não vai dar na cabeça. Quando você ensinou ao Não é au, mais fácil e você vai ter que ensinar o ensinar já cachorro. direto, né? Exatamente. Corretamente. Exatamente. Então, acredito que tudo isso, vindo desde a infância, todas as estimulações corretas, claro, você não vai encher a criança de tela, mas todas as estimulações corretas, o falar correto, o andar correto, tudo isso vai somando para um aprendizado muito melhor E no para além disso, a futuro. gente também dá um modelo para a criança, né? A gente entende que criança aprende por modelo. Sim. Então, uma criança, você quer ensinar uma determinada habilidade para aquela criança, faz você primeiro, mostra para ela como é que faz e pede para ela fazer também. E mesmo que ela não faça igualzinho, Ela tentou. ela tentou, parabeniza por isso. Ela deu Mostra que o 100% esforço dela. Exatamente, o esforço dela valeu a pena. Ai, é isso. É isso. Gente, assunto de criança, ó. Se deixar, vai, Rende. né? Caroline, passa pra gente suas redes sociais, o pessoal te acompanhar. Você que também trabalha, né, lá na Fazendinha do Autista. Não sei se é viável também passar a rede social lá da Fazendinha. Não sei como é que é para entrar, para fazer terapias lá. Ainda não sei como é que é isso, mas se você puder passar, para o pessoal também acompanhar, né, o trabalho. Pronto. A Fazendinha do Autista, ela tá agora com uma lista de espera, né? Mas pode ir lá ou tentar entrar em contato pelo WhatsApp também deles. Eu posso estar passando, deixando com vocês depois. E dá para marcar, pedir para colocar na lista de espera deles. A lista de espera tá um pouquinho maior, né? A gente fez um mutirão para receber as famílias em julho. A gente passou praticamente o mês de julho inteiro fazendo esse mutirão. Então, agora a gente está mais nesse processo de ir colocando a fila de espera e encaixando numa terapia ou outra conforme... Mas a fila tá andando bem. Ai, que bom, bem. que bom. E pode passar dia a dia. E é gratuito? É gratuito, pela Prefeitura de Duque de Caxias, né? Eu recebi a notícia recentemente que tem outros lugares que se inspiraram em Caxias também, querem colocar a Fazendinha do Autista em outros lugares, né? Nosso prefeito tem ido em outros lugares, a gente tem sido muito visitado. A nossa secretária da Gestão e Inclusão, Cristina Barrichello, ela sempre recebe as famílias lá, junto com a nossa diretora Adriana. Então, elas recebem as pessoas lá, elas visitam o ambiente, né? Conhecem as salas, conhecem alguns terapeutas que estão lá no dia, entendem como funciona, né, toda a fazendinha. E tá vindo pessoas de prefeitura de longe para estar conhecendo melhor esse projeto, que está sendo incrível. Isso é excelente, 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 excelente. Pode passar a sua rede social também. Sim. Meu Instagram é @psicopedagoga.serrangel. A Fazendinha do Autista é @Fazendinha do Autista. E aí a imagem, vocês vão ver que é aquela imagem de um cachorrinho, tudo em desenho. Vai estar lá a menina responsável pelo marketing, Vivian. Ela sempre posta várias coisas interessantes no Instagram. Então, tem vídeos, tem relatos dos pais, né? Fala um pouquinho sobre cada terapia, é muito legal. Muito obrigada pela sua participação, Carolina. Foi um prazer. E você de casa, siga a gente também lá no Instagram, no Psicologia Propósito, e lá no YouTube, no Psicologia e Propósito. Você esteve aqui com a gente até o momento de agora. Muito obrigada pela sua participação. Compartilhe esse episódio com mais pessoas também, tá bom? E a gente se vê aqui no próximo episódio do Psicologia e Propósito.